Bom, vamos lá. O teste que você fez, e se você não fez o teste, volte e faça, é muito importante. Aliás, se você não consegue, pô, Fábio, não consegui ler o QR Code, não tem problema. Aqui embaixo, na verdade na aula anterior e até nessa aula, tem o link para você fazer esse teste, que é o teste da inteligência positiva, que é, mais uma vez, uma das bases da prosperidade emocional. Bom, esse teste mediu a relação de forças, né, que você usa a sua mente sábia e a sua mente sabotadora. Por quê? Porque dentro de você, assim como dentro de mim, existem duas mentes. Existe o famoso lado direito e lado esquerdo do cérebro, sim, ainda que eles sejam conectados, são duas partes distintas da sua mente que exercem funções distintas. Então, a parte esquerda é o seu lado sabotador e a parte direita é o seu lado sábio. O que é o seu cérebro sabotador? Seu cérebro sabotador é o cérebro responsável pela sua sobrevivência. Ih, deu erro aqui, desculpa. É responsável pela sua sobrevivência. Beleza? Algumas características importantes desse cérebro sobrevivente é, por exemplo, a sua reação de impulso, de análise e de luta e fuga. Por quê? Porque o cérebro sabotador, ele é um brilhante projeto da natureza. Porque a reação de luta e fuga, ela muda muito rapidamente as propriedades do seu cérebro e do seu corpo para que ele possa sobreviver aos perigos imediatos. O que acontece, por exemplo? Os nossos olhos, eles reduzem a nossa visão periférica, você fica com uma visão mais encurtada. E aí ele começa a se concentrar na origem do perigo ou até no caminho da fuga. Todas as funções não essenciais do seu cérebro e do seu corpo, eles são reduzidas. O seu sangue começa a ser direcionado para os seus músculos maiores e também começa a ser bombeado mais fortemente pelo seu coração. E aí os membros mais importantes do seu corpo, o seu cérebro sabe quais são os membros mais importantes para a sua sobrevivência, ele fica mais forte, porque mais forte ele permite ter uma fuga mais rápida. Além de reduzir também o foco do corpo, a reação de lutar e fugir também reduz o foco da mente, para prever e escapar do perigo em detrimento de outras funções. Ou seja, ele é muito desenhado para a sua sobrevivência. Por ele ser muito alinhado a desenvolver a sua sobrevivência, ele então ativa os seus sabotadores e acaba diminuindo o acesso aos poderes do sábio, que são mais voltados para o desenvolvimento do que para a sobrevivência. Quando seu cérebro está no modo sobrevivência, ele fica tão concentrado em ver sinais de perigo e encontrar alguma coisa ou alguém para botar a culpa que perde os sinais de oportunidade e acaba não conseguindo apreciar o que é certo e até as belezas. A questão é que a maior parte das pessoas hoje, elas vivem em aflição e ansiedade relativamente constantes. Será que isso acontece muito com você? E isso está relacionado a uma reação de luta ou de fuga de baixo grau, diferente da reação de luta e fuga, por exemplo, lá dos homens das cavernas, que era uma reação de alto grau. Só que essa reação de baixo grau acaba sendo uma reação perpétua, ela é muito contínua, planejada pelo crítico em relação aos desafios da vida. Você vai entender o que é o crítico. E aí são desafios que são tanto pessoais quanto profissionais. Bom, apesar dessa reação de lutar ou fugir originalmente ter sido criada e ter sido evoluída para nos tirar dos perigos muito intensos e iminentes, a maior parte da gente está usando o cérebro sobrevivente de forma constante. E aí qual é a consequência negativa disso? É a aflição, ansiedade, aumento de pressão arterial, aumento de doenças cardiovasculares, enfraquecimento do seu sistema imunológico, ele reduz também a sua longevidade, te deixa menos feliz, ou seja, você fica mais triste e você também realiza menos. Vem muita preocupação, vem muita frustração, vem muita raiva e etc. Percebe a questão toda que envolve o cérebro sobrevivente. E o seu cérebro sábio? Qual é do seu cérebro sábio? O seu cérebro sábio, por outro lado, ele já é responsável pelo seu desenvolvimento. E aí o que é legal do cérebro sábio? É que ele representa a parte mais profunda e inteligente de você.
Ela é a parte que pode se elevar acima da confusão e não permitir se deixar levar pelos dramas, pelas tensões do momento e nem ser vítima pelas mentiras dos seus sabotadores. A perspectiva do seu cérebro sábio é de que qualquer desafio que você encara, ele já é uma dádiva ou uma oportunidade. E se ele não for, ele será transformado nisso. O seu cérebro sábio, para você ter uma ideia, ele está ligado ao seu córtex pré-frontal medial, o circuito da empatia e também o seu lado direito. E essas áreas do seu cérebro, elas te ajudam na abstração, nas sensações, na intuição, elas te ajudam em sentimentos como amor, felicidade, compaixão, empatia, profundidade e por aí vai. Qual é a questão disso tudo? Quando você fez o teste e o teste deu um certo número, o que ele quis dizer ali? Ele quis dizer qual é o cérebro que você está mais alimentando. E quando você tem sentimentos ou pensamentos que envolvem raiva, ansiedade, angústia, etc. e tal, você está alimentando o seu cérebro sabotador. Enquanto que quando você desenvolve o amor, a compaixão, a calma, a tranquilidade, a compreensão, a empatia, você está alimentando mais o cérebro sábio. E naturalmente a parte que você mais alimenta é a parte mais forte. Pensa o seguinte, vamos fazer uma alusão à academia. A academia, quando você, por exemplo, imagina que você vai na academia. Ah, Fábio, mas eu não malho, não tem problema, só imagina. Imagina que você vai na academia. O seu sabotador é o seu braço, tudo bem? E o seu sábio é a sua perna. Se você for na academia e você só malhar o seu braço e não malhar a sua perna, o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa que vai ter os braços extremamente grandes e as pernas extremamente finas. O seu braço vai ter uma capacidade incrível de levantar peso, enquanto a sua perna nem tanto. Muito possivelmente não, muita gente alimenta só a sua mente sabotadora. Ela fortalece só a mente sabotadora, enquanto a parte sábia da mente, ela não é tão alimentada no dia a dia. Por quê? Porque é muito natural a gente ficar mais na negatividade e ficar oscilando muito mais para baixo, ficar criticando muito, reclamando muito, julgando o outro com raiva, etc. Naturalmente você está alimentando o quê? A parte sabotadora da sua mente. Mas qual é a questão de braço e perna? É que quando você vai numa academia e malha, você vê o resultado. Mas os pensamentos e os sentimentos, eles são a ginástica do seu cérebro. Só que você não consegue ver o seu cérebro mais forte ou mais fraco. Isso você não consegue. Por isso que esse teste ele é importante, porque ele traz uma medição meio que matemática dessa força. É como se você pudesse ver aquela força. Então, quando você vê, por exemplo, que você em 30% do tempo está usando o seu sábio, significa que em 70% do tempo você está usando o seu sabotador. Ou seja, você está fazendo mais academia de sabotagem do que de sabedoria. Naturalmente, na sua vida você vai fazer mais esforço para alcançar as coisas vão ser mais delicadas, mais difíceis, etc. Beleza? Então, qual é o grande X da questão que eu falei? É a mente que você tem mais utilizado. Legal? E qual é o ideal, né, de tudo isso? O ideal é que o seu sábio seja 75% e o seu sabotador seja 25%. Então, se no seu teste o seu resultado deu 75% ou mais, você está muito bem. Só que, pô, você realmente está muito bem? Às vezes não. Às vezes você passou por uma semana atípica ou um dia atípico e você estava muito bem, você estava viajando, você fez uma coisa legal e tal. Naturalmente os sentimentos ruins não vão passar muito aí dentro de você. Então pode ser legal você pensar, talvez, nessa última semana, por exemplo, dos sentimentos que tiveram aqui. Mas não, eu já estou há um mês muito bem, tá tudo muito bem na minha vida, etc. Legal. Só que é o seguinte, você ainda tem trabalho para fazer. O fato do seu sábio estar 75% ou acima não significa que você não tem trabalho para fazer. Pelo contrário, você ainda tem muita coisa para fazer. Particularmente, quando eu fiz esse teste a primeira vez, o meu deu 91. E aí eu olhei e falei, caramba, 91, não tenho nenhuma sabotagem. Que grande mentira eu contei para mim mesmo. Ao longo do tempo, logo depois que eu fiz esse teste, eu fui começando a me perceber e comecei a perceber um lado muito crítico que eu tinha na época, uns 4 meses atrás,
de quando eu estou gravando esse vídeo. Eu comecei a perceber o quanto eu tinha o meu lado crítico muito forte. E isso é muito delicado. Ou seja, só depois de fazer o teste que eu comecei a perceber se realmente era aquilo tudo ou se aquilo era uma grande mentira que os meus sabotadores estavam me contando para continuar escondido. Legal? Mas vamos supor que não é o seu caso, que, por exemplo, o seu teste não deu 75, na verdade ele deu abaixo de 75. Né? Ele, por exemplo, deu 75 de sabotador e 25% de sábio, por exemplo. Significa, então, que você tem um belíssimo trabalho pela frente e uma belíssima jornada. Desculpa, entrou ali um outro slide. Bom, é isso. Na verdade, você tem uma grande jornada pela frente, que é uma boa jornada, inclusive. Esse é o mundo ideal? Esse é o mundo ideal. E o mundo ideal é legal para a gente poder ir para lá e alcançar aquilo. Legal? Então, na próxima aula, nós vamos falar o quê? Os 3 elementos fundamentais desse processo de começar a viver a prosperidade emocional. A gente se vê na próxima aula. Fica aí que tem coisa boa vindo.